Olá, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje vai ser para explicar a tarefa dessa semana e a gente vai falar sobre círculo e circunferência, certo? Já dei uma conversadinha com vocês na videoconferência de ontem, mas hoje vai ser a parte mais explicada detalhada, beleza? Esse conteúdo está na página 146 até a página 148 da apostila e na página 40 do caderno de atividades extras, certo? As tarefas dessa semana são as páginas 48 da apostila e a página 40 do caderno de atividades extras, certo? Uma para sexta, que é a da apostila, e outra para segunda-feira, que é a do caderno de atividades extras, certo? Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de círculo e circunferência, a gente precisa estabelecer a diferença entre essas duas nomenclaturas. Porque quando vocês falam, muitas vezes vocês não sabem a diferença entre elas, certo? E acabam confundindo até com esfera, certo? Primeiro de tudo, esfera é uma figura de 3 dimensões, certo? Então, é aquela bola que vocês conhecem, que a gente brinca, que a gente joga bola e tudo mais, ok? Agora, círculo e circunferência são figuras planas, ou seja, elas encostam totalmente no chão. A gente tem círculo, que é como se fosse uma pizza, é tudo cheio, certo? É a parte preenchida. Já a nossa circunferência é como se fosse um bambolê, certo? É só o aro, só a parte de fora, beleza? Então, vamos aqui que eu vou dar um exemplo para vocês bem prático do que é círculo e circunferência. Bom, aqui eu tenho uma forma de bolo que é aquelas que saem o fundo, certo? Quando eu pego só a parte aqui de fora, certo? Só a minha parede do bolo, certo? Essa parte aqui é como se fosse a nossa circunferência, ok? Agora, quando eu junto essa parte, né, que é a do aro, com essa parte aqui, que vai ser a parte onde vai ficar, né, a superfície de contato, quando eu junto essas duas, eu tenho aí sim um círculo. Então, o círculo ele é como se fosse uma circunferência preenchida, certo? Então, se vocês têm essa forma em casa, vocês conseguem fazer bem a diferença entre círculo e circunferência. Tá bem aqui para vocês verem essa diferença. Bom, agora a gente vai olhar aqui no na nossa folhinha a parte escrita, certo? E também os elementos que tem dentro de um círculo e de uma circunferência, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, como eu conversei já com vocês, tarefa dessa semana sobre círculo e circunferência, página 146 até a 147 da apostila e a página 40 do caderno de atividades extras. A tarefa de sexta é a página 148, a tarefa de segunda é a página 40 do caderno de atividades extras, beleza? Então, aqui eu fiz o desenho de uma circunferência e de um círculo. E vocês conseguem ver bastante aqui que a circunferência é só o arinho e o círculo é a região toda limitada pela circunferência, certo? Então, a gente tem que sempre preencher essa figura, pintar ela de alguma cor, beleza? Ok, então, essa é a principal diferença. Os elementos que tem aqui, certo? Que a gente vai fazer agora, os elementos, eu vou fazer eles numa circunferência para não poluir o meu desenho, certo? Mas eu podia fazer num círculo, tá? Ele vale tanto para elementos do círculo quanto da circunferência, tá bom, gente? Deixa eu centralizar aqui. Ok, ficou certinho. Então, vamos falar aqui dos elementos. Primeiro de tudo, o ponto que tá bem aqui no meio, certo, dessa circunferência, ok? Que é quando vocês usam o compasso, é onde fica a ponta seca, certo? Esse pontinho, ele tem um nome específico, certo? E o nome desse ponto que aqui eu fiz de laranja é o centro, certo? Então, já anota que esse aqui é um dos pontos mais importantes. E vou chamar ele de O, beleza? Então, o centro aqui eu vou chamar ele de O. Beleza. Podia ser mais outra coisa, tá? Tanto faz. Ok. Agora, depois do centro, a gente tem essa distância que é do centro até qualquer ponto da circunferência. Então, eu posso pegar do centro até aqui, ó, certo? Vai ser a mesma distância do centro até qualquer outro lugar da circunferência, tá? Não importa. Essa distância entre o centro até a circunferência, que vocês podem medir até com uma régua, se quiserem, né? No meu caso aqui deu 2 centímetros. Essa distância aqui,
esse tamanho, ele também tem um nome. E esse nome é o raio, certo? Raio da circunferência. Ok, agora se eu quero ligar duas partes da circunferência, né? Dois pontos que estão na circunferência. Por exemplo, esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto A e esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto B, certo? Se eu quiser ligar esses dois pontos, ligar com uma reta, aqui, ó. Certo? Essa ligação que eu fiz entre esses dois pontos também tem um nome, certo? Sempre quando eu ligo dois pontos de uma circunferência, a gente tem uma corda, certo? O nome é corda. Aí, a gente tem uma corda especial que vai de ponta até a ponta. Deixa eu pegar aqui outros dois pontos. Vou pegar aqui o ponto C e o ponto D. Quando a gente tem uma corda que passa pelo centro, estão vendo que essa corda aqui, ela passa pelo centro, né? Ela recebe um nome especial, certo? Essa corda que passa pelo centro tem um nome de diâmetro, certo? E se vocês repararem, olha só, lembra que eu falei que a distância do centro até um ponto na circunferência é o raio? Olha aqui, aqui a gente tem um raio e outro raio. Então, eu posso falar que o meu diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Porque tem um raio aqui, que vai daqui até aqui, ó, deixa eu pegar direitinho. A gente tem um raio aqui nessa parte e um outro raio nessa parte de cá também. Então, é como se eu tivesse dois raiozinhos. Dois raios formam um diâmetro, certo? Dois raios que sejam colineares, né? Que estejam na mesma linha. Beleza? Ok. Temos mais um nome ainda. Já falamos de centro, que é a bolinha que tá lá dentro, certo? Que é equidistante, ou seja, tem a mesma distância de qualquer ponto da circunferência. Temos o raio, que é justamente essa distância do centro até qualquer ponto. Temos a corda, que é quando eu ligo dois pontos na circunferência. E temos uma corda especial que se chama diâmetro, que é quando eu ligo de ponta até ponta de uma circunferência, certo? Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio também. Se você sabe que o raio mede, nesse caso, 2 centímetros, o meu diâmetro, então, vai ser 4 centímetros, porque é o dobro. 2 mais 2. Ok? Temos mais um nome, que é o nosso arco, certo? Nosso arco é uma parte bem diferente, ok? O que lembra uma coisa, um arco, né? Uma coisa arqueada, como se fosse um arquinho para usar na cabeça, certo? Um arco, então, ele é representado pela parte de fora de uma corda. Então, aqui, ó, se eu tenho essa partezinha, esse pontinho aqui, eu posso ligar eles fazendo uma corda e posso ligar eles fazendo também um arco, que essa seria essa parte de fora aqui, ó. Certo? Não tem como fazer com régua, vai ficar um pouco tremido. Essa parte aqui eu chamo de arco, beleza? Tem uma nomenclatura para ele, né? Um jeito de escrever, que seria o arco AB. Olha só, ele é curvinho. Agora, se eu quero falar dessa reta AB aqui, seria AB com um risquinho em cima, certo? Então, arco é a parte de fora, que tá sobre a circunferência. Corda é uma reta, ok? Viram a diferença? Ok, vamos continuar então a aula. Vamos falar aqui nessa parte de ângulo central, tá? Esse ângulo central é o ângulo formado, certo? Por dois pontos que estão na circunferência, por exemplo, o A e o B, eles estão na circunferência, e o vértice desse ângulo precisa ser o centro da circunferência, certo? Então, isso que vocês precisam ter bastante atenção, certo? Então, ok. Prestem atenção que, quando eu faço esse ângulo aqui, né? Esse ângulo central, eu tenho formação de dois arcos diferentes.
esse arco aqui de cima que eu fiz de verde e esse arco aqui de baixo que eu fiz de roxo. E esses arcos que eu fiz aqui, eles têm dois nomes diferentes, mas que faz bastante sentido, certo? Esse arco AB que eu fiz aqui, lembra que é AB com a partezinha curvinha, né? Esse arco AB que eu fiz aqui, a gente vai chamar de AB menor, certo? Ele é o arco AB menor. Ou eu também posso chamar só de arco menor, certo? Agora, se eu quero o meu roxo aqui, ele também é o arco AB. Tá vendo que ele vai do A até o B? Só que ele vai por fora e ele pega a região maior. Então, ele é o arco AB maior, certo? Ou só arco maior, beleza? Ok? Se vocês prestarem atenção, ó, lembra que ângulo não muda o tamanho, né? Não importa onde eu pegue. Então, se eu tenho esse ângulo aqui, ó, que é de 40 graus, não importa se eu faço o desenho do ângulo aqui ou aqui em cima, tanto faz. Essa angulação ainda vai ser 40 graus. Então, olha só, como eu tenho que esse ângulo central vale 80 graus, significa que esse meu arco AB menor também vale 80 graus. Porque a angulação não muda, tá vendo? As retas ainda têm a mesma abertura, ok? Se o arco AB menor vale 80, vocês conseguem dizer de cara quanto vale o arco AB maior, porque o todo, vocês sabem quanto vale. O todo vale 360, certo? Se o todo vale 360, então essa parte aqui de fora seria 360 menos 90 graus. Menos 90 não, menos 80 graus, certo? E isso vai dar pra gente 280 graus. Então, o arco AB maior vale 380 graus. Opa, 280 graus, certo? Então, se vocês têm um dos arcos, vocês conseguem dizer o valor do outro. Lembrando que o nome do arco é dado pelo nome dos pontos, né? Aqui é o ponto A e o ponto B, então vai ser o arco AB, com essa partezinha arqueadinha, certo? Se for o AB menor, significa que o menor arco entre A e B. Se for AB maior, é o maior arco entre A e B, certo? Ah, mas, prof, se o arco for de 180 graus, então os dois têm o mesmo tamanho. Nesse caso, então, não vai ter arco AB maior e AB menor, só vai ter o arco AB, certo? Mas é um caso muito específico, porque até se for de 179 graus, vai ter o arco AB maior e AB menor, né? Só que um vai ter uma diferença só de 1 grau do outro, beleza? Certo? Então, se vocês têm um dos arcos, basta vocês pegarem quanto ele vale e tirar de 360 que vocês têm o valor do outro arco. Tanto faz se é o maior ou se é o menor. Se você tivesse que o maior vale 280, você saberia que o outro é 80 graus. Basta fazer 360 menos 280, certo? Beleza? Então, ângulo central é aquele ângulo que o vértice do ângulo, certo? O vértice do ângulo é o centro da circunferência. Se vocês tiverem um outro ângulo, que ele é aqui, ó, esse ângulo aqui não é ângulo central, porque o vértice dele não é o centro da circunferência, tá? Esse ângulo aqui não é ângulo central. Tenham atenção nisso, certo? Ou até se eu pegar aqui, ó, tanto faz. Esse ângulo também não é um ângulo central, porque o vértice dele não é o centro da circunferência. Bastante atenção nisso, ok? Ok, então agora a gente vai falar das diferenças de arco e de setor. A gente falou da diferença entre círculo e circunferência, mas também tem uma diferença bem importante entre arco e setor, certo? Setor, ele é uma parte do círculo, certo? O setor, ele é uma parte do círculo, certo? Formada pelo um ângulo central. Se vocês verem aqui, isso aqui é um ângulo central, certo? Já o meu arco, ele é uma parte da circunferência, certo? Ele é só uma bordinha aqui, ó. Se vocês verem, essa parte aqui tá de vermelho, o resto tá de roxo. Assim como aqui, ó, essa parte aqui tá em azul e o resto tá em roxo, certo?
Então, tenham bastante atenção nessas diferenças. Se ele pergunta para vocês o setor, né, ou seja, a parte dessa figura, ele tá falando de como se fosse uma fatia de pizza, certo? Já quando ele pergunta o arco, é como se ele estivesse tirando só a borda da pizza, ok? Beleza? Tem bastante diferença aí, certo? Quando a gente falou de arco, a gente estava falando só da partezinha de fora, lá nas nomenclaturas, né? Nos elementos. Agora, a gente vai ter um outro nome, que é setor. E quando a gente fala de setor, vocês já devem ter trabalhado muito com gráfico de setores, certo? Ou aquele famoso gráfico de pizza, ok? Quando a gente fala de gráfico de setores ou gráfico de pizza, significa que a gente vai dividir o nosso círculo, certo? Em setores, ok? Então, a gente vai pegar aqui o centro dessa circunferência e dividir ela em vários setores, certo? Para fazer um gráfico. Por exemplo, 50% da turma, faça ali de 50% da turma. Você pega 50% da bolinha, certo? Ok? Aqui, ó, cada porcentagem terá o seu setor correspondente. Bom, como é que eu faço para saber o setor? Preciso saber a angulação, né, para conseguir construir o setor. Por exemplo, esse setor aqui, ele é de 90 graus. Como é que eu sei disso? Porque essa medida aqui, ela é de 90 graus, certo? Já esse arco aqui, ele é de 110 graus. Por quê? Porque quando eu medi, deu 110 graus essa partezinha aqui, beleza? Agora, como é que eu faço para achar o ângulo correspondente? Vamos supor que eu quero 50%, certo? Se eu tenho que o todo, certo, da minha circunferência é 360, esse todo vai valer ao 100%, certo? Porque o máximo que eu tenho numa porcentagem é 100%. Se eu quero 50%, ela é a metade, tá vendo? 50 é a metade de 100. Então, aqui, ó, também vai ser a metade. Isso vai ser 180 graus. Então, se eu quisesse desenhar aqui o setor que é de 50 graus, eu teria que pegar aqui a metade. Ou seja, pintaria essa parte aqui. Esse aqui é o setor que corresponde a 50%. Ou, se eu quiser ainda, 180 graus, ok? Vamos pegar outro, o que é 90 graus, pode ser, ok? Se eu quero o ângulo que é 90 graus, olha só, 90 graus é metade do 180, então aqui também vai ser a metade. Então, vai ser 25%. 25%, vamos fazer um ângulo de 90 graus aqui, vai ser bem aqui, ó, 90 graus. Então, eu posso pintar essa parte e falar que essa parte aqui corresponde a 25%, certo? E assim vocês fazem com uma regrinha de 3, certo? Ou com a própria... usando proporção, né? Usando, se aqui divide na metade, daqui pra cá também vai dividir na metade. Vocês que sabem o jeito que vocês querem fazer, certo? Mas gráfico de setores se faz desse jeito. Muito provavelmente, se vocês já fizeram ele na internet, né, no Excel, por exemplo, ele já faz direto. Mas se é para vocês construírem na mão de vocês, né, à mão, vocês precisam saber o ângulo certinho para montar o gráfico direitinho. Se vocês pegam e botam qualquer angulação aqui, por exemplo, se aqui eu colocasse um ângulo de 60 graus não corresponde a 25%. Certo? 60 graus corresponde a outra porcentagem. Então, teria que tomar bastante cuidado nisso, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre círculo e circunferência. Não esqueçam da atividade dessa semana, que é para sexta-feira, a página 148 da apostila, e para segunda-feira, a página 40 do caderno de atividades extras. Ambos sobre círculo e circunferência. Tenham bastante atenção nas nomenclaturas, tá? Principalmente aqui, ó, esse ângulozinho aqui eu não falei, né? Mas o nome dele é AOB, certo? A nomenclatura de ângulo continua igual. Então, se vocês têm o ângulo aqui, né? O AOB, ele dá origem
arco AB. Lembrando que arco tem essa notação aqui com o arquinho em cima, certo? Então, vocês precisam saber nessa aula a diferença entre círculo e circunferência, os elementos da circunferência, que é o centro, o raio, diâmetro, corda, arco, saber a diferença entre arco e setor, certo? Saber o que é um ângulo central, ok? E depois, né, quando a gente fizer uma atividade com gráfico de setores, saber também montar um gráfico de setores bem certinho, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês consigam fazer a atividade numa boa. Caso não consigam, por favor, tirem as dúvidas de vocês por mensagem ou na conferência, né? Tanto faz, eu sempre faço o possível para responder imediatamente na hora que vocês me mandam a mensagem, tá bom? Então é isso por hoje. Um beijo. Tchau, tchau.